Olá, pessoal. Eu quero manifestar minha profunda alegria nessa grande jornada que inicia agora no meu primeiro podcast, né? Jefferson Cabellari Talks. E quero convidar você que me acompanhe para que a gente possa seguir nessa jornada de aprendizado. Agora, imagina, por exemplo, você ter uma situação emocional, seja no relacionamento familiar, de trabalho, onde os conflitos acontecem em todos os momentos e você não sabe como lidar com eles. Então, às vezes, você não tem uma metodologia, não tem um aprendizado a lidar de forma emocionalmente inteligente com eles. Então, para iniciar o meu primeiro podcast, eu convidei uma pessoa muito especial para a minha vida, que é a Raquel Rossi. Ela é mediadora de conflitos, é presidente da OAB da Barra da Tijuca, escritora de um livro, depois nós vamos falar sobre isso, Mediação Sem Fronteiras. Então, eu quero dar boas-vindas a Raquel Rossi. Seja bem-vinda ao meu primeiro podcast, né, inaugurando com o pé direito e pé firme. Isso. Quero agradecer, Jefferson, por estar aqui nesse teu primeiro podcast de 2025. Acredito muito no seu trabalho, né, em todas as obras que você já fez. Li todas, inclusive menciono ela nos meus livros, né, no meu livro, tanto esse que eu publiquei em 2024, sobre mediação e comunicação não violenta, e também em maio, com a Comissão de Mediação e Advocacia Consensual, da qual eu estou como presidente, que está aqui, né, Integração de Saberes. Então, eu sou muito grata, Jefferson, a você, por todo o conhecimento que você me proporcionou, e eu tenho certeza de que esse podcast aqui trará muitos aprendizados para todos que acompanharem você no YouTube, no teu Instagram, enfim. Maravilha. Social. Gratidão. Tem uma coisa bem interessante que eu também falo sobre comunicação não violenta há mais de 20 anos e a Raquel também fala sobre comunicação não violenta, mas sempre tem uma questão importante de que cada um tem uma visão diferente e ao mesmo tempo complementar dos assuntos. Então eu queria, antes de começar falando sobre a questão da comunicação não violenta, saber da Raquel qual é a importância da mediação na vida das pessoas. Qual é a importância da mediação para sair do ambiente do litígio, né, da desordem e dessa questão muito bélica na judicialização, né? Sim. Jefferson, a tua pergunta é muito importante, porque com a experiência que eu venho, né, adquirindo nesses anos, mediando aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça e também em mediações privadas, a conclusão que eu chego, né, e ainda bem que eu cheguei a essa conclusão, é que os conflitos são inerentes às relações. A partir do momento que eu me relaciono com alguém, quando eu me levanto e vou para a minha academia, para o meu trabalho, me relaciono com os meus filhos, com o marido, enfim, você pode ter a possibilidade de gerar um conflito, na medida em que você pode não ter a sua necessidade atendida naquela situação, naquela circunstância. Então, por que a mediação de conflitos ela é importante nesse contexto? Porque a mediação ela é um método, né? Vamos dizer assim, pode ser uma mediação judicial ou extrajudicial, mas não é nem um método, ela é um caminho, tá? Que a pessoa vai escolher para poder solucionar aquele conflito, aquela questão que ela está vivendo com uma pessoa ou mais pessoas. E aí o diferencial é que esse profissional que vai cuidar da mediação é um profissional diferenciado, é um profissional que estudou para estar ali, ele tem conhecimentos de gestão de conflitos, ele tem conhecimento de comunicação não violenta, ele tem conhecimento de gestão de pessoas, então ele está preparado ali para fazer aquela escuta que é necessária para poder dirimir aquele conflito. Então a importância da mediação hoje, nos dias atuais, é enorme. Então, mas se você imaginar, por exemplo, que pela minha pouca experiência que eu tenho de mediação, em comparado com o teu trabalho e outras pessoas, a gente nota que o processo da mediação ele é muito menos oneroso emocionalmente. E o que faz com que as pessoas, de repente, não escolham a mediação e preferem ir para as cabeças, como as pessoas dizem, né? Uma boa pergunta, e isso acontece muito. O que faz as pessoas não irem para a mediação é a falta do conhecimento. É o não conhecer dos benefícios da mediação para aquela situação. Você, na maioria das vezes, quando você oferece, né, ou, enfim, fala sobre, a pessoa não sequer conhece, ou quando conhece, acha que conhece, mas definitivamente, quando você aprofunda o assunto do como é que é feito, como é que é o procedimento, os benefícios, qual o papel do mediador, né, o que você espera daquelas pessoas que estão ali, quando você começa a desenvolver
com a pessoa o assunto, a pessoa, uau, eu não conhecia isso. Aí passa a pessoa a querer conhecer. Então, a falta do conhecimento é o maior empecilho para que a mediação possa ser difundida. É como aquele ditado, conhecer a verdade, ela vos libertará. Então, Exato. você imagina, por exemplo, que às vezes num processo judicial, no trânsito natural do que as pessoas estão acostumadas, eu posso levar 6, 8, 10 anos dentro de uma causa judicial. E quanto tempo você imagina, por exemplo, que dentro da mediação é possível ter uma solução, um acordo, por exemplo? Então, muitas pessoas perguntam isso. Quanto tempo? Será que em 1 dia, 2 dias? Isso depende do contexto e da complexidade do conflito. Agora, sem sombra de dúvida, você vai levar muito menos tempo se você tiver a tua autonomia, né? a tua voluntariedade, a tua autonomia, o teu empoderamento, para que você possa, junto com aquela outra pessoa, buscar um consenso, uma solução mais adequada, e com o apoio e a ajuda desse terceiro mediador imparcial capacitado, com certeza, né? Isso aqui por experiência, não estou aqui dizendo assim do nada, o teu tempo de possível solução e um possível acordo é muito menor do que se você deixar para um judiciário resolver. Tá? Lembrando que a mediação, ela não visa o acordo. A mediação, ela é um caminho que faz com que as pessoas abram um diálogo. E esse diálogo, ele é voltado para uma comunicação que a gente conhece, que é a chamada comunicação não violenta. A comunicação não violenta entra dentro da mediação, na medida em que a mediação vai acompanhando nas sessões. Então, você pode fazer 1, 2, 3 sessões, uma sessão você pode resolver, pode demorar 1, 2, 3 meses, vai depender da voluntariedade, do desempenho e da colaboração das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que morrem e não são resolvidos seus conflitos, suas pendências judiciais, porque o sistema é muito moroso. Na mediação, isso acelera o processo. Sim, né? E com qualidade, né? E, além disso, tira uma carga emocional, porque você tem um terceiro que contribui para a possibilidade de você ter alguém que vai... Por isso que chama mediação. É o meio entre um caminho e o outro, né? Então, fazendo essa ponte da questão da mediação, como então surge a comunicação não violenta na tua vida, dentro desse processo, né, de aprendizado ao longo desse tempo? Então, isso também é uma outra... um outro insight que eu tive muito interessante, porque quando eu me formei em mediadora, né, em 2014, que eu fiz a formação, obviamente, dentro da formação de mediação, você vai aprender outras alternativas de se comunicar. E a base dessa comunicação toda vem da comunicação não violenta. Então, eu percebi o seguinte, que por mais que eu estudasse, vamos dizer assim, os métodos, né, os recursos que a gente precisa adquirir para mediar, né? As pessoas falam ferramentas, mas tem gente que não gosta de usar ferramenta, porque ferramenta engessa, né? Então a gente fala recursos e tal. Ainda assim, nós, seres humanos, temos uma comunicação, por muitas vezes, violenta sem nos perceber. Então, depois da minha formação na mediação, eu ainda me percebia com dificuldade de comunicar de uma maneira que criasse mais conexão e de uma maneira não violenta com os mediados, mesmo com toda a formação da formação de mediador, né, de mediadora. Aí foi que eu pensei, quando eu conheci a comunicação não violenta em um dos cursos, né, Marshall Rosenberg, aí eu comecei a ler e eu falei assim, uau, esse conhecimento aqui é de suma importância para todo mediador, porque ele vai aprimorar a base que ele já adquiriu na formação de mediador. Então, essa é a importância da comunicação não violenta, porque por muitas vezes eu percebo mediadores, até eu, às vezes também, no momento que a gente não está muito conectado ali, a gente usa palavras que, sem perceber, vai criar uma desconexão, vai criar ali um julgamento que acaba com todo o andamento que esteja acontecendo de mediação, mesmo que seja positivamente. Então, o uso das palavras, a escolha... a mediação. Né? Exatamente, vai desenhando a mediação nesse fluir aí. Para trazer uma clareza interessante, Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação 90, o nosso mentor, ele diz que não existe algo chamado não comunicação. E ele então utiliza a ideia da comunicação como dizendo que a causa da violência está no uso da linguagem. Então, a palavra não violência, ela significa aquele que não comete dano ou prejuízo para ninguém, nem a si mesmo, nem para o outro. Aí você imagina, por exemplo, que tem a questão das linguagens alienantes que o Marshall fala, né?
e nas linguagens alienantes é o pavio onde incendeia tudo, né, dentro da comunicação violenta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a linguagem alienante. Eu sei que você gosta bastante sobre esse tema. Eu gosto, Jefferson, porque eu era, né, a própria linguagem alienante. E ainda, quiçá, não ainda profiro linguagens alienantes, mesmo conhecendo a comunicação não violenta, porque é bom dizer o seguinte, a gente precisa ser honesto. A comunicação não violenta, ela é o dia a dia, ela é para o dia a dia, ela não vai modificar você, você não vai virar uma outra pessoa. A tua essência, a tua formação, a tua origem, a educação que você teve na sua família, ela vai te acompanhar. O que vai fazer a diferença vai ser quando você se conecta com a comunicação não violenta, você vai passar a se auto-observar no sentido de você perceber que quando você cometer ou proferir palavras ou comportamentos alienantes, que eu vou dizer o que é, você vai perceber que você está fora ali da presença de uma comunicação que você já sabe que é necessária. Então, não quer dizer que você possa não falar ou falar. A grande virada de chave, né, as pessoas gostam de falar isso, é que você vai estar sabendo o que você está falando, você vai ter aquela autoconsciência de que você está ali, basicamente utilizando talvez até de gatilhos anteriores e não da comunicação que você conheceu, que você admira, que você vê como necessário para a sua vida. E comunicação alienante, né, Jefferson, nada mais é do que críticas, análises, julgamentos, comparações, minimizações, rótulos, né? Diagnósticos. Né? Todas essas formas de se comunicar que a gente faz naturalmente no dia a dia, nossos adolescentes, nós, enfim, toda a sociedade, a gente não sabe, a gente não percebe, mas essa comunicação, ela vai, vamos dizer assim, matando, ela vai consumindo as relações, ao ponto até de se desfazê-las, né? Então é isso. Show de bola. A questão da linguagem alienante, ela está premiada porque tem um pensador chamado Wim Hof, né? Não é Wim Hof. Walter Wim, e que ele diz que violência é redentora. Então ele vai falar lá, por exemplo, que esse nível de violência, esse aprendizado da comunicação trágica, que desconecta os relacionamentos, tem cerca de 10 mil anos. E todos os dias, sem perceber, a gente reforça esse processo. E aí a gente vai se dar conta, quando a gente começa, né, a aprender sobre comunicação não violenta, que a gente é vítima das vítimas das vítimas das vítimas, né? É verdade. Então, acho que você passou por isso também, né? Eu passei por isso, e quando eu olho, eu vejo o quanto que isso contribuiu para que eu criasse gatilhos e criasse respostas mecânicas sem alcançar ali a compassividade, a empatia, né, de que eu preciso para me relacionar. Na mediação de conflitos, quando você, mediador profissional, está ali atuando, é muito menos desafiador do que você na vida, no dia a dia, você caminhar com a comunicação não violenta. Agora, eu falo, né, a comunicação não violenta, ela é um estilo, ela é uma escolha. É igual você quando se converte para uma religião. Por exemplo, você hoje você virou evangélico, você vai buscar praticar comportamentos, né, que enfim, refletem o seu mentor, que é Cristo, por exemplo. Né? Como Cristo agiria nessa situação? Então, você, como cristão, você vai olhar para essa referência. Você, né, enfim, com uma outra religião espírita, vai olhar para Allan Kardec. Então, a comunicação não violenta, ela é ali um mentor seu, né, um Marshall Rosenberg, e você vai olhar para essa referência na forma de você comunicar. E a gente vai sempre cair no dia a dia. Isso vai acontecer naturalmente, né? O Jefferson Capelari fala no livro dele, você não vem com o chicote do lobo, né? Porque é isso, é aprendendo e dia a dia a gente vai aprimorando. Na mediação você tem mais habilidade, porque ali você está de fora do conflito, você ali está sendo um profissional imparcial, você está sendo um profissional contratado, então ali a tua comunicação ela é toda cuidadosa, ela é toda preparada para aquilo. É diferente quando você está imerso no conflito. Outro dia eu estava lembrando que nenhum pai ou uma mãe acorda todo dia pensando como que eu vou tornar a vida do meu filho miserável, né? Não conheço nenhum pai nem uma mãe que pensa dessa forma. Mas quando de repente surge um conflito, uma situação, a violência tende a eclodir porque de fato
é o treino que eles têm. E aí eu fico lembrando, por exemplo, né, meu pai e minha mãe, mesmo amando meus irmãos, frequentemente cometiam atos de violência, a gente não gostava. Mas quando você começa a perceber de uma visão mais ampliada da realidade, você começa a perceber que, imagina como foi para os pais dos meus pais, né? Como é que foi para os antepassados nesse aprendizado atrás. Hoje nós temos a felicidade, então, de aprender, né, nesse sentido, e ter essa habilidade de mudar a rota. Então, como que você percebe que a importância da comunicação não violenta na educação dos filhos, por exemplo? Jefferson, isso aí, essa pergunta sua, para mim, é a mais desafiadora. Eu acredito que você, o pai ou a mãe, né, que não conhece a comunicação não violenta, eu fico, assim, muito assustada, porque eu tenho quase que certeza que eles podem estar perdendo uma oportunidade gigantesca de aprimorarem aquele amor que eles têm pelos filhos, aquela vontade de ensinar e de educar os filhos, porque todo pai tem isso, é nato dele. Tudo que a gente faz pelos filhos é porque a gente acredita que é bom, mesmo quando você xinga, quando você rotula, quando você faz comparações, naquele afã ali da emoção, você está querendo proteger, da segurança, educação, proteção e tudo mais. Ocorre que, depois de todos esses conhecimentos que eu adquiri, né, hoje eu percebo que se eu tivesse conhecido a comunicação não violenta lá, quando eu tive meu primeiro filho, aos 19 anos, hoje possivelmente eu teria outros resultados. Não é garantia, mas possivelmente eu teria outros resultados, porque as conexões que teriam sido feitas seriam diferenciadas, a comunicação teria sido diferente. Então, hoje, com o meu filho de 12 anos, eu já busco aplicar a comunicação não violenta. É muito desafiador, porque você tem um contexto social muito grande que idolatra a violência, né? Eles exaltam qualquer tipo de violência nos desenhos, nas televisões, nos programas. Então, é você sozinha, né? Ou você, pai e mãe aí que estão me escutando o Jefferson Capelari, estamos sozinhos buscando tentar levar uma melhor comunicação para os nossos filhos. Então, a comunicação não violenta para os filhos, para mim, é de suma importância e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Você consegue lembrar de um exemplo, de uma situação que acontece que pode contribuir com os pais nesse sentido? Uma coisa cotidiana de casa, por exemplo, que seria interessante. Olha, talvez arrumar a cama, por exemplo. Eu percebo que quando, por exemplo, com o meu filho, se eu habitualmente solicitar, né, para ele determinados pedidos sem usar uma crítica, por exemplo, né, quando eu falo, poxa, você novamente deixou aí a cama desarrumada, pô, você é egoísta, preguiçoso e tal, eu já percebo que ali, da parte dele, ele já cria ali uma barreira e ele vai fazer, ele vai arrumar ou não, mas mesmo que arrume ou não arrume a cama, vai criando uma desconexão ali, né? Por outro lado, se eu comunico a ele a minha frustração, a minha raiva, né? A minha chatice, né? Eu fico chateada porque as coisas continuam desorganizadas, ele pode arrumar ou não arrumar, mas a forma como ele está me escutando vai gerando nele um diferenciado, né? Você vai dizer assim, não, mas você vai deixar as coisas do jeito que estão, não vai ter mais ordem na casa? Não, eu acho que a ordem ela é importante até para a própria comunicação não violenta. O que a gente está buscando aqui dizer é, se a gente mudar a forma como a gente vai fazer, como nós faremos os pedidos e a comunicação em si, continuamente vai gerar um novo comportamento naquele adolescente, naquela criança, né? E isso vai aparecer mais adiante, né? Isso vai aparecer mais adiante, não naquele mesmo momento, mas mais adiante. E o Marshall Rosenberg, no capítulo, acho que não sei se é no 12 ou no 13, ele fala do uso da força para proteger, né? Então, a gente não está aqui dizendo que as crianças vão fazer o que quiserem e vamos ter libertinagem total. Não é isso. A gente vai usar da força para proteger, só que com uma comunicação um pouco mais assertiva, então, né? Há na comunicação não violenta umas coisas bem interessantes, que o Marshall fala que são as duas sentenças mais trágicas que o ser humano usa ainda hoje na face da Terra, que são o tem que deve. Né?
que tem a ver com o nível de exigência, obrigação e mando. O que você me diz sobre isso, por exemplo? E como que a gente pode sair do tem que deve dentro dessa... Então, Jefferson, o tem que deve dentro de casa é como se fosse até um mantra. Você fala quase que o tempo inteiro. Aí eu volto a repetir, quando você conhece a comunicação não violenta, você percebe que, uau, eu estou usando o tem que deve o tempo inteiro. E você cria, assim, uma frequência. Quem escuta o tem que deve, já escuta aquilo como se fosse um comando, uma ordem, um mando. Você percebe, de qualquer pessoa, do seu filho, do seu namorado, do seu funcionário, que aquela comunicação cria um impacto. Entende? Então, assim... Como é que você vai pedir algo que você precisa para aquele momento? Primeiro, o tom de voz precisa mudar. Se você já mudar o tom de voz, você não precisa nem usar o tem que deve. Aquela mãe muito melosa, ai, minha filha, você poderia pegar aquela situação para mim ali? Aquilo ali já não é uma comunicação assertiva. Você fala na primeira pessoa, olha, eu preciso que você pegue a sua roupa no seu quarto agora, porque nós vamos sair. E eu, ao invés de falar, você tem que pegar a sua roupa agora no quarto, porque a gente vai sair. É um comportamento assertivo, uma comunicação então, clara. Então, tem que deve, na vida familiar, na vida cotidiana, eles precisam ser retirados. Quiçá você que é uma líder empresária, que está aqui nos escutando, você que lida com empregados, você que, por exemplo, trabalha com mediações ou na própria advocacia, quando você fala com esse tipo de linguagem, do tem que deve, e a pessoa não tem a opção de escolher, não tem a opção de dizer, olha, não me sinto confortável com isso aqui nesse momento e tal, você já vai começando a criar as barreiras. O tem que deve tem muito a ver com a ausência de escolha. E o ser humano detesta não ter a possibilidade de escolher. Mesmo que ele escolha a própria sugestão do líder, por exemplo. Né? Ou que não escolha, né? Isso. Então, a gente tem, por exemplo, dentro das organizações, a questão dos líderes tóxicos, que está tipo diabo veste Prada. Então, talvez nessa ideia de que a comunicação dentro da organização pode ser extremamente tóxica, né? E a tendência é que, de repente, as pessoas passam a não contribuir mais com o bem-estar do líder ou do gestor em função da maneira com que ele comunica. Isso é verdade, e isso também serve para qualquer tipo de organização, por exemplo, dentro da própria OAB, onde eu trabalho. Né, dentro das comissões que a gente preside lá. Então, assim, a comunicação não violenta, ela começa em casa, obviamente, ela começa dentro de mim, do Jefferson, de vocês, porém, ela precisa ir para fora, né? Ela precisa alcançar o mundo. E dentro das organizações é onde a gente tem a maior oportunidade de treinar. Por mais que você tenha um perfil autoritário, né? Eu, por exemplo, tenho um arquétipo da governanta. E isso vem por conta da minha infância, do meu trajeto, enfim, de toda a minha história que eu tive. Então, porque a CNV veio ao encontro do meu coração? Porque eu vi, uau, eu tenho um arquétipo da governanta. Isso é bom para você liderar. Porém, então, vamos aqui dosar com a comunicação para que você possa também olhar para o outro e aquele outro não se afaste. Né? E aí você perde toda a tua organização, todo o seu trabalho. Estava conversando com uma amiga empresária, ela falou, Raquel, falar de comunicação na empresa é sensacional, porque o que mais o empresário deseja hoje é reter o seu funcionário. E muitos estão saindo, porque não têm habilidades emocionais para se manter na empresa, porque o próprio líder não consegue fazer a comunicação de uma maneira afetiva. E daí você falou sobre o coração, por exemplo, você também tem uma girafa do teu lado aí, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do que a girafa simboliza na comunicação não violenta, em termos de coração, por exemplo. Jefferson, é engraçado isso, né? Porque quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha complexo da minha altura. Principalmente porque eu sou uma mulher que tem um pescoção e eu era sempre a última da fila. Eu já era excluída por isso. E então eu sempre tive essa vergonha, né? Essa comunicação alienante. Se soubesse da girafa naquela época... Exatamente. A comunicação alienante também, a vergonha também é uma comunicação alienante. Como a gente se auto, né, flagela com isso. A girafa, né, ela vem do contexto que o Marshall Rosenberg, o nosso mentor, nosso querido e amado mentor, ele cria, né, esse elemento, né, essa paráfrase, não, esse elemento, né, essa metáfora, justamente porque ele acredita num reino, né? E nós estamos aqui vivendo um reino. E dentro desse reino somos animais. Então ele pega alguns elementos, alguns animais e coloca
na linguagem da comunicação, justamente para mostrar que, por exemplo, para ele criou a imagem da girafa para transmitir que a girafa é que seria aquele animal, que seria você e eu e o Jefferson, com o cérebro dela, da girafa, que seria que teria a habilidade, por exemplo, de saber escutar com mais empatia, de ter um olhar diferenciado de cima do contexto. Por exemplo, o mediador, ele está de fora, então ele é a verdadeira girafa, porque ele está ali escutando com as orelhas enormes, né, enfim, voltadas para os mediados, né? Por exemplo, quando nós estamos com as orelhas voltadas para dentro, né, nós estamos o quê? Nos auto-observando, nos auto-avaliando ou até nos auto-criticando. Mas quando a gente volta a orelha para fora da girafinha, a gente está escutando ali o que realmente está por trás daqueles pedidos trágicos, né, que muitos fazem na mediação, né, do sentido eu quero isso, eu quero a guarda, eu quero os alimentos, eu quero a punição daquela pessoa. A girafa também, por ser um animal que tem o maior coração dos mamíferos terrestres, né? Então também diz o seguinte, olha, a comunicação é uma linguagem que conecta através do coração e não através do racional, é através do coração, né? Então, quer dizer, todos esses elementos não somente ajudam a pessoa, mas é infantil? Não, não é infantil, ele tem um fundamento. Ajuda realmente a gente, quando a gente fala, a gente percebe, poxa, peraí, eu estou saindo aqui do meu cérebro de girafa, né? Porque eu quero ser essa girafa assertiva, comunicadora, com um coração compassivo, com uma orelha voltada para o outro e para mim também, porque eu também preciso me escutar para poder me comunicar. E ele também usa, né, Jefferson, os outros elementos, né, que é o lobo e... complementando um pouco o que a Raquel está falando, a girafa, então, tem um coração 43 a 50 vezes o tamanho do ser humano. Então, o Marshall falava que é justamente quando você usa a comunicação não violenta, você está expandindo o teu coração para essa conexão de compaixão e bem-estar entre as pessoas. E com você mesmo também. E ele conta uma história muito interessante, que é legal ilustrar aqui, é que ele diz assim que o pai dele, ele tinha um comportamento assim rude, agressivo, e todos os dias, quando o pai dele chegava em casa, e o Marshall era pré-adolescente, o pai dele dizia assim, traga já uma xícara de chá. E ele falava nesse tom. E o Marshall levava a xícara de chá para ele. Só que ele levava a xícara de chá com os pés arrastando, com uma imensa má vontade. Então, o Marshall conta que depois de adulto, ele diz assim, puxa vida, é com muita tristeza que eu lembro que eu nunca dei para o meu pai uma xícara dada de coração, de boa vontade. Eu sempre dei de má vontade. Porque meu pai nunca checava comigo se eu tinha a disposição naquele momento de contribuir com ele. Então, a comunicação não violenta nos traz essa clareza sobre fazer as coisas de bondade de coração, não porque tem que, porque deve, ou porque sente obrigado, não é mesmo? Isso é muito forte, Jefferson, porque eu penso, né, que todos nós passamos por isso, da gente fazer coisas para o outro, não porque estamos querendo contribuir com o outro, mas por querer... de repente, agradar por interesse, ou porque o outro está nos mandando a fazer algo, né? Ou porque é mera política da convivência, seguindo regras. Eu acho que as regras são importantes, a ordem é importante, mas nada é mais importante do que a pessoa compreender, né, no sentido de que, poxa, nós vivemos numa sociedade, a gente precisa contribuir com a sociedade. Então, e a sociedade começa dentro de casa. Então, eu fico furiosa quando os meus filhos não colaboram. Enfim, você tem uma casa maravilhosamente, todo mundo se comunica. Não, não é fácil, né? Quantas e quantas vezes dentro da minha própria casa eu percebo que o meu filho deixa o copo ali e passou por cima e não pegou. Então, enfim. Em situações de crise, assim, por exemplo, quando a raiva chega no cérebro e no corpo, né? O que você indica que seria interessante fazer para poder se reconectar com a não violência, por exemplo? Eu costumo parar, tem gente que fala respira, bebe água, eu uso o mental mesmo, eu vou pro mental. Eu paro e eu reflito, faço uma autorreflexão de mim mesma na minha mente. Aí depois eu jogo pro coração, mas primeiro eu faço a parte cognitiva do aprendizado que eu adquiri. E aí e como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, na amada energia divina, como eu gosto de denominar Deus, eu acredito que Deus seja compassivo e amoroso, e aí eu não me puno muito mais. Antigamente sim, mas aí hoje eu me
me auto-observo, eu entro em compaixão comigo e eu falo, vou melhorar no próximo. Evoluir sempre. A comunicação não violenta, ela tem... Geralmente as pessoas, quando vão aprender, elas percebem que, nossa, isso é basicamente simples, né? São 4, 5 ingredientes, né? Que é só colocar ali no papel e executar. Mas depois que elas começam a perceber que na prática que é tão desafiador, não é pela metodologia em si, mas pelo todo o histórico que a gente carrega, né? Ao longo da vida. Quais seriam, então, os ingredientes básicos da comunicação não violenta para a gente começar a treinar, para as pessoas treinarem a comunicação não violenta? Então, Jefferson, a nossa comunicação hoje ela é muito fraca. Teria, sim, a questão da observação, dos sentimentos. Sim, a nossa comunicação, ela é muito... A nossa comunicação hoje, do dia a dia mesmo, que a gente utiliza, ela deixa muito a desejar. Porque a gente comunica não se comunicando. A gente fala e a gente não consegue transmitir a nossa mensagem. A gente fala e a gente não consegue sequer fazer um pedido ou expressar a nossa raiva ou a nossa frustração. Primeiro que a gente não começa falando de uma maneira mais assim, dos fatos, né? A gente já começa a trazer as nossas percepções, avaliações, julgamentos. Nosso julgamento. Então, já começa tudo errado, né? Então, por isso que a comunicação não violenta, ela é linda, mas precisa ser para quem quer mudar. Eu gosto muito de uma frase do Krishnamurti, né, do filósofo, que diz assim: o mais alto estágio da inteligência humana é observar a realidade sem julgar. O que significa isso, por exemplo? Nossa, isso para mim foi um grande aprendizado. Krishnamurti, você que me apresentou, eu sou fã desse filósofo, é oriental, inclusive indiano. Eu, inclusive, comecei a estudar muitas filosofias indianas por conta da comunicação não violenta. E eles são maravilhosos, porque eles realmente se conectam muito com a essência da conexão com as pessoas. Então, quando ele fala que a maior habilidade, né, é você observar no lugar de julgar, isso para mim foi de alto impacto, porque eu, como tenho essa característica dominadora, né, e trabalho com advocacia, né, minha formação foi essa. Então, a gente tem muito por hábito a gente já fazer uma avaliação. E a comunicação realmente me transformou muito, muito. Porque aí é o que eu te falei, quando acontece de eu levar para uma avaliação, para uma crítica, um julgamento, pode até escapulir. Mas logo depois eu transmuto, eu faço a tradução daquilo. E aí aquilo me ameniza, aquilo me acalma, e aquilo não deixa eu me desconectar do outro. Então, muitas pessoas na minha relação de trabalho falam: Raquel, como você consegue? Né? Como é que você está conseguindo lidar com isso? Eu falo assim, porque eu estou vendo de uma outra maneira. Na comunicação não violenta tem uma coisa que é a observação, que é um dos primeiros ingredientes, né, da comunicação não violenta, que é você ter a habilidade de cortar essa ideia do julgamento, da avaliação, do diagnóstico, da crítica, e só olhar os fatos como de fato eles estão acontecendo. Eu tenho um exemplo bem interessante, falando com o senhor outro dia, e ele dizia para o filho dele: seja homem, rapaz. E aí o filho ficava irritado e ficava com raiva do pai. Só que daí, na verdade, o pai dizia: ei, eu quero que você seja uma pessoa que seja respeitosa, que se foque nos seus valores, que tenha determinação. Só que o filho interpretava como o pai estava chamando de homossexual. Então, o que acontece? Quando o pai falava A, até chegava A no cérebro dele, mas virava B pelas crenças, pelas informações que ele tinha. Então, veja como é desafiadora a questão da clareza nesse processo da comunicação. E aí, na mediação de conflitos, você tem a oportunidade de você estar ali direcionando aquele diálogo, então você consegue trazer mais assertividade, você escuta, você dá tempo, você traz silêncio para a mesa e tudo mais. Foi o que eu falei no início do podcast. É uma outra dinâmica. Na nossa vida pessoal, a gente precisa estar, né, segurando as bolas ali e administrando aquilo o tempo todo. E a comunicação tem uma coisa que é fundamental, que é a questão da expressão dos sentimentos, né? E eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre qual é a riqueza do potencial que tem de tirar a violência, né, dos rótulos de xingamento, do julgamento, e colocar sentimento em relação aos fatos. Jefferson, nós não estamos acostumados a falar dos sentimentos, né? A gente parece que a gente tem vergonha de expressar, ou mais, o que eu percebo é que
às vezes a gente expressa o sentimento e o outro não valida ou nem acredita. Mas aí é que está a grande sacada e da qual eu acredito. A gente precisa fazer. Fazer. Constância, fazer. A gente só fazendo, a prática vai aperfeiçoando a prática. O gesto. Treinar a falar dos sentimentos, tanto você para com seus filhos, os seus filhos para contigo, você para com o namorado e vice-versa. E se o outro vai acreditar ou não, sim, é o outro, né? O que importa é que você está buscando, está treinando para falar dos sentimentos. Porque os sentimentos, você mesmo ensina, o sentimento, ele nada mais é do que a ponta daquilo que você está precisando. Ele é a expressão genuína. Mensageiro. É um mensageiro, né, Jefferson, que você fala, daquilo que você ou adquiriu, ou teve atendido, ou não. Então, o sentimento está o tempo todo dentro de nós. A questão né? Da mensagem eu, do uso da mensagem eu. Né? Exato. Que é fundamental. Quando a pessoa diz eu me sinto e não você me deixa. Né? É. Porque quando você diz você me deixa de tal forma, nós estamos usando um tipo de culpabilidade nos relacionamentos. É. Talvez aí está a raiz de muitos dos conflitos, dos entendimentos. É verdade. Mas eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, um livro maravilhoso da Raquel. Foi lançado ano passado pela editora Book Life, pela nossa editora Book Life. E na capa do livro tem 3 cadeiras, tem uma mandala, tem uma ampulheta, tem uma caneta. E eu gostaria que você falasse qual é a simbologia que envolve a questão das 3 cadeiras, por exemplo. Jefferson, esse livro ele nasceu porque eu creio que Deus me ajudou a construir esse livro e botou pessoas importantes e capacitadas, como você também, né, para me ajudar em toda a criatividade. Quando eu pensei em fazer uma capa para um livro de Mediação Sem Fronteiras, eu jamais tinha pensado nessa construção das 3 cadeiras. Mas pesquisando na internet possibilidades, né, e colocando as palavras para trazer conexão com aquilo que cada um de nós quer desenvolver e passar para os outros, isso aqui retrata muito como eu vejo a comunicação, desculpa, como eu vejo a mediação. Né? As 3 cadeiras representam aqui minimamente 3 pessoas. Porque para ter uma mediação eu preciso de pelo menos ter 2 pessoas num conflito, porque senão se você está com você sozinha num conflito é intrapessoal, você resolve com o seu analista, com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, mas quando você tem um conflito interpessoal você precisa de pelo menos mais, pode ser até teu cachorrinho, mas você precisa ter mais alguém ali, então já começam com 2 cadeiras, né? Então quem é a terceira cadeira? A terceira cadeira é o mediador, essa pessoa especial, profissional, capacitada, que estuda, que conhece sobre gestão de pessoas, gestão de conflitos, conhece também as metodologias da comunicação que vão ajudar aquela pessoa, vão ajudar as pessoas envolvidas no conflito a chegarem a um consenso. Tem uma coisa legal aí também, que é o fato de as cadeiras estarem sem uma mesa, sem nada formal no meio para... Exatamente, essa foto sem a mesa, exatamente, porque assim, a ideia aqui é dizer que na mediação de conflitos, a gente busca romper todas as fronteiras, né? As fronteiras de uma comunicação falha ou de uma falta de comunicação, as fronteiras até emocionais, as fronteiras contextuais que afastam e desconectam as pessoas. Então, ter aqui cadeiras sem mesa é justamente para dizer que há possibilidades. Quando você começa a extrair daquela questão, você começa a fatiar o conflito, tirar todas as barreiras e as fronteiras para que as pessoas possam se escutar melhor e possam entender, de fato, quais são os seus reais interesses e necessidades diante daqueles posicionamentos que elas chegam, né, na mediação. Tem aqui a ampulheta, tem também a mandala. Para mim, a mandala significa realmente aqui a amada energia divina, Deus atuando nessa mediação. Né? E eu também falo como cristã que Cristo foi um mediador entre Deus e os homens. Então, assim, eu também já coloco aqui esse viés espiritual. Então, quem desejar adquirir o livro é booklife.com, booklifeeditora.com. Lá o livro está disposto para você adquirir o livro, ok? Mas você falou de uma coisa chamada, que eu percebo que é uma coisa que te chama muita atenção, que é a amada energia divina, que o Marshall fala sobre isso, né? Eu gostaria que então que você falasse um pouco sobre isso para trazer essa ideia desse... Porque assim, as pessoas elas têm assim, a tendência de rotular Deus, né?
porque Deus é assim, que Deus é assado, que Deus... Eles humanizam Deus. E Deus, para mim, ele nada mais é do que um espírito, do que uma energia divina e amada. E quando o Marshall ele denomina Deus de amada energia divina, para mim fecha, né, o entendimento de quem é Deus para mim. Até para tirar um pouco daquela personificação, né, do Deus como aquele homem de barba branca e exatamente, tal, né? uma energia não tem e uma ela definição. Chega aonde quiser, ela está dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer pessoa, né? Na verdade, Deus para mim é um espírito criador, né? Enfim, onipotente, onisciente, onipresente, e que através desse espírito, né, dessa energia divina e amada, porque de amor, ele vai levando aí a compaixão para nós seres humanos, porque precisamos muito dessa energia, né? Então, para mim, uma mediação, quando ela é imbuída, né, e feita por um mediador que tem essa visão, vamos dizer assim, sinérgica e contextualizada de que a mediação também é para além de palavras, ali também tem pessoas espirituais desenvolvendo ali conflitos que amarram, né, durante anos aquelas pessoas. A importância da mediação, você imagina que uma questão tão complexa entre Israel e o Hamas, por exemplo, de conseguir, através da mediação, e não da força, resgatar e trocar prisioneiros, por exemplo. Abílio Diniz, por exemplo, também, que teve lá o William Ury, que veio para o Brasil, ficou 5 dias e resolveu um conflito que já estava estendido por anos, através da mediação. Então, a mediação ela é divina, né, no meu ponto de vista. Então, quero agradecer a você, do fundo do coração, né, ter participado aqui do meu primeiro episódio do podcast, Jefferson Capelari Talks, e outros momentos virão. E eu gostaria que você, então, deixasse uma mensagem final, né, para que as pessoas possam buscar a comunicação não violenta, possam introduzir a mediação nas suas vidas, né, saber da importância dessas metodologias do século XXI e para tudo buscar o bem-estar e ter uma vida muito mais leve e harmoniosa. A mediação, eu digo assim, se nós soubermos um pouco sobre a comunicação e a comunicação não violenta, a gente nem precisaria chegar na mediação. Porque nós já teríamos maiores habilidades para a gente se comunicar, expressar os nossos desejos, nossas vontades, sem escalar o conflito. Só que somos bebês na comunicação não violenta, então a gente vai necessariamente precisar da mediação. Então você, por exemplo, que já escalou no conflito ou que está passando por alguma questão que você não consegue avançar, procure um mediador. Você pode resolver o conflito até de forma extrajudicial. Enfim, você marca uma reunião, marca uma conversa, essa pessoa vai te explicar, né, vai te mostrar os benefícios da mediação. E eu tenho certeza de que, no mínimo, você vai sair dali transformado, por mais que talvez você não consiga um acordo. E a comunicação não violenta, ela é para a vida. Né? Ela é realmente para aquelas pessoas que desejam mudar, começando por si próprias, né? E depois também ajudar a que a gente tenha uma comunidade um pouco mais pacífica, mais compassiva e mais amorosa. Lembrando que não é que nós sejamos pessoas boazinhas, não é isso. A gente está apenas buscando evolução dentro da nossa sociedade. Para chegar a um nível de bondade, não de ser boazinho. Então, gratidão e espero que você tenha curtido o nosso primeiro encontro e nos veremos nos próximos. Até um outro momento.